Acha que a sua caminhada diária, esse hábito tão saudável que lhe recomendaram, está a fortalecer o seu corpo ou, sem que se aperceba, a destruir lentamente os seus joelhos? Pense naquele desconforto que sente depois de um passeio, aquela rigidez ao levantar-se da cadeira ou aquela pontada aguda ao subir escadas. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. O médico diz que é o desgaste, a idade que não perdoa. Mas, e se eu lhe dissesse que, para muitos, não é a idade, mas sim a forma como caminhamos que está a causar o problema? A verdade dolorosa é que milhões de pessoas, com a melhor das intenções, estão a acelerar o desgaste das suas articulações a cada passo que dão. O segredo não é parar de caminhar, mas sim descobrir os pequenos erros, quase invisíveis, que transformam um exercício benéfico num hábito destrutivo. Neste vídeo, vamos revelar os erros de caminhada mais comuns que destroem as articulações dos joelhos depois dos 60 anos. E mais importante, como corrigi-los com ajustes simples que pode fazer já na sua próxima caminhada. Fique atento até ao fim, porque o último erro é um que quase toda a gente comete, e a solução é surpreendentemente fácil. Vamos começar pela base de tudo, literalmente, por algo que calçamos todos os dias sem pensar duas vezes: os sapatos. Pode parecer um detalhe menor, mas o calçado que escolhe para a sua caminhada é talvez o fator mais crítico para a saúde dos seus joelhos. Muitos de nós somos culpados de pegar naqueles sapatos de tênis velhos e confortáveis que estão à porta há anos, ou pior, de ir dar uma caminhada com sapatos do dia a dia, sapatos rasos sem qualquer suporte, ou até chinelos, porque é só um passeio rápido pelo bairro. Mas aqui está o problema. Cada passo que dá gera uma força de impacto que sobe do chão, através dos seus pés, tornozelos e diretamente para os seus joelhos. Sapatos inadequados não fazem nada para absorver este choque. Pense nos seus sapatos como os amortecedores de um carro. Se conduzir um carro com amortecedores gastos por uma estrada de paralelos, vai sentir cada solavanco e, com o tempo, a suspensão do carro vai ficar danificada. Os seus joelhos são a suspensão do seu corpo. Sapatos velhos com a sola gasta e o material de amortecimento comprimido são como amortecedores estragados. Eles transferem todo o impacto diretamente para a cartilagem do seu joelho, desgastando-a passo a passo. Além do amortecimento, há a questão do suporte. Sapatos sem um bom suporte para o arco do pé ou para o calcanhar permitem que o pé se mova de forma instável. O pé pode rolar para dentro, um movimento chamado pronação, ou para fora, supinação. Este desalinhamento no pé cria um efeito dominó. O tornozelo fica desalinhado, o que por sua vez torce ligeiramente a parte inferior da perna, colocando uma tensão desigual e prejudicial na articulação do joelho. Imagine a dobradiça de uma porta que não está perfeitamente alinhada. Com o tempo, ela começa a ranger, a desgastar-se e, eventualmente, falha. É exatamente isso que acontece com o seu joelho. Lembro-me da Dona Amélia, uma senhora que conheci que adorava as suas caminhadas matinais, mas que começou a ter dores terríveis no joelho direito. O médico disse-lhe que era artrose e que ela deveria reduzir a caminhada. Ela ficou desolada. Por acaso, alguém lhe sugeriu que fosse a uma loja especializada em calçado desportivo. Lá, descobriram que os seus sapatos de caminhada, que ela achava que ainda estavam bons, estavam completamente gastos por dentro e não ofereciam qualquer suporte. Aconselharam-na a comprar um par novo, com bom amortecimento e suporte adequado para o seu tipo de pé. Foi uma mudança da noite para o dia. As dores não desapareceram por completo,
mas diminuíram para um nível que lhe permitiu voltar a desfrutar dos seus passeios. Então, o que deve procurar? Procure sapatos que sejam específicos para a caminhada, com uma sola que tenha um bom amortecimento, especialmente no calcanhar. O sapato deve dobrar-se facilmente na zona dos dedos, mas deve ser firme no meio. O calcanhar deve estar bem seguro, sem deslizar. E o mais importante, não espere que os sapatos se desfaçam para os trocar. A vida útil de um sapato de caminhada é de cerca de 500 a 800 quilômetros. Se caminha 5 quilômetros por dia, 5 dias por semana, isso significa que deveria pensar em trocá-los a cada 5 ou 6 meses. É um investimento, sim, mas é um investimento na sua mobilidade e na sua qualidade de vida. Agora que os seus pés estão bem apoiados, vamos falar sobre os primeiros passos que dá ao sair de casa. Muitos de nós, ansiosos por começar, simplesmente abrimos a porta e arrancamos a passo rápido. Isto é um dos maiores choques que podemos dar aos nossos joelhos. Pense nos seus músculos, tendões e ligamentos como um elástico. Se pegar num elástico frio e o esticar de repente com força, o que acontece? É muito provável que ele parta. Mas se o aquecer primeiro nas mãos, ele torna-se muito mais flexível e resistente. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Depois de estar sentado a ler ou a ver televisão, ou especialmente de manhã depois de uma noite de sono, os seus músculos estão frios e rígidos. O líquido sinovial, que é o lubrificante natural dentro da articulação do joelho, está mais espesso e viscoso. Começar a caminhar a um ritmo forte sem um aquecimento prévio força esta articulação rígida e estes músculos frios a entrar em ação subitamente. Isto pode causar microlesões nos tecidos moles à volta do joelho, levando a inflamação e dor. Um aquecimento adequado não precisa de ser complicado ou demorado. 5 minutos é tudo o que precisa. O objetivo é aumentar gradualmente a circulação sanguínea nos músculos das pernas e tornar o líquido sinovial mais fluido. Comece por marchar no lugar durante 1 minuto, levantando os joelhos suavemente. Depois, segurando-se a uma parede ou a uma cadeira para ter equilíbrio, balance uma perna para a frente e para trás, como um pêndulo, 10 vezes. Mantenha o movimento suave e controlado. Repita com a outra perna. A seguir, faça o mesmo movimento de balanço, mas para os lados. Isto aquece os músculos das ancas, que são cruciais para a estabilidade do joelho. Finalmente, faça alguns círculos com os tornozelos em cada direção. Estes movimentos simples dizem ao seu corpo: atenção, vamos começar a mexer-nos. Eles preparam as articulações para o impacto da caminhada, tornando cada passo mais seguro e menos estressante para os seus joelhos. É uma pequena mudança na sua rotina que faz uma diferença monumental a longo prazo. Muito bem, já aquecemos e estamos com os sapatos certos. Mas agora temos de olhar para cima, para o resto do corpo, porque a forma como se posiciona ao caminhar tem um impacto direto nos seus joelhos. Estou a falar da sua postura. Na nossa era digital, é muito comum vermos pessoas a caminhar de cabeça baixa, a olhar para o telemóvel ou simplesmente a olhar para os pés para não tropeçar. Este hábito, aparentemente inofensivo, cria uma cascata de problemas. Quando a sua cabeça, que pesa cerca de 5 quilos, se inclina para a frente, o seu centro de gravidade desloca-se. Para compensar e não cair para a frente, a parte superior das suas costas arredonda e os seus ombros curvam-se. Esta postura curvada não só causa dores no pescoço e nas costas, como também altera toda a biomecânica da sua marcha. Põe uma pressão extra nas suas ancas, o que por sua vez força os seus joelhos a absorver mais impacto e a trabalhar de uma forma para a qual não foram desenhados. Pense no seu corpo como uma torre de blocos. Se o bloco do topo,
a sua cabeça, estiver desalinhado, todos os outros blocos têm de se ajustar para manter a torre de pé, e os blocos da base, os seus joelhos e tornozelos, sofrem a maior pressão. A solução é praticar uma postura de caminhada consciente. Crie uma pequena lista de verificação mental para quando começar a andar. Primeiro, levante a cabeça. Imagine que há um fio a puxar o topo da sua cabeça para o céu. O seu olhar deve estar direcionado para a frente, cerca de 5 a 10 metros à sua frente, não para os seus pés. O seu queixo deve estar paralelo ao chão. Segundo, relaxe os ombros. Puxe-os para trás e para baixo, como se estivesse a tentar juntar as omoplatas, mas sem criar tensão. Deixe os braços balançar naturalmente a partir dos ombros, em oposição às pernas. Se a perna direita vai para a frente, o braço esquerdo também vai. Este movimento ajuda no equilíbrio e impulsiona-o para a frente, tirando alguma carga das pernas. Terceiro, ative o seu centro, o seu core. Puxe suavemente o seu umbigo em direção à coluna. Isto não significa suster a respiração, significa apenas contrair ligeiramente os músculos abdominais para dar suporte à sua zona lombar e estabilizar a sua pelvis. Uma pelvis estável significa joelhos estáveis. Pode parecer muita coisa para pensar ao mesmo tempo, mas com a prática, torna-se automático. Comece por se concentrar apenas na sua cabeça e ombros durante alguns minutos da sua caminhada. No dia seguinte, adicione a atenção ao seu core. Em pouco tempo, esta postura correta será a sua nova forma natural de andar. Com a postura correta, o nosso corpo move-se de forma muito mais eficiente. Mas há um erro subtil no movimento das pernas que pode anular todo esse bom trabalho. Este erro é dar passos demasiado longos, também conhecido como overstriding. Muitas pessoas acreditam que para andar mais rápido ou para fazer mais exercício, precisam de dar passadas largas, esticando a perna o máximo possível à sua frente. Isto é um dos mitos mais prejudiciais sobre a caminhada. Quando dá um passo demasiado longo, o seu pé aterra muito à frente do seu centro de gravidade. Tipicamente, aterra com o calcanhar e com a perna quase completamente esticada. Cada vez que isto acontece, está efetivamente a travar o seu próprio movimento. Em vez de o seu corpo rolar suavemente sobre o pé, ele bate contra esta barreira, que é a sua própria perna esticada. Este impacto cria uma onda de choque que viaja pela sua perna acima, atingindo em cheio o seu joelho, a sua anca e a sua zona lombar. A articulação do joelho não está preparada para absorver este tipo de força de travagem repetidamente. Os músculos da perna, como os quadríceps e os isquiotibiais, que deveriam estar a absorver o impacto, não conseguem ativar-se de forma eficaz quando a perna está tão esticada. Assim, é a sua cartilagem, os seus meniscos e os seus ligamentos que levam com todo o abuso, milhares de vezes em cada caminhada. A solução, que pode parecer contraintuitiva, é dar passos mais curtos e mais rápidos. O seu objetivo deve ser que o seu pé aterre mais por baixo do seu corpo, por baixo das suas ancas e não à frente. Para conseguir isto, concentre-se em aumentar a sua cadência, ou seja, o número de passos que dá por minuto. Tente dar passos mais leves e mais frequentes. Uma boa maneira de saber se está a dar passos demasiado longos é ouvir o som dos seus pés. Se ouvir um ploque, ploque, ploque alto cada vez que o seu pé bate no chão, é um sinal de que está a aterrar com demasiada força no calcanhar. Uma boa marcha deve ser relativamente silenciosa. Outra dica é imaginar que está a caminhar sobre brasas. E instintivamente, iria dar passos mais curtos e rápidos para passar por elas o mais depressa possível, passando menos tempo com o pé no chão.
Adotar este estilo de passada mais curta não só protege os seus joelhos de forma incrível, como também torna a sua caminhada mais eficiente e menos cansativa a longo prazo. Pode sentir-se um pouco estranho no início, como se estivesse a dar passinhos, mas os seus joelhos vão agradecer-lhe imensamente por esta mudança. Agora vamos juntar tudo isto e falar sobre onde e quando caminhamos, porque isso faz uma diferença enorme na saúde dos nossos joelhos. O erro aqui é duplo: ignorar o tipo de terreno em que caminhamos e ser inconsistente com o nosso hábito. Primeiro, o terreno. A maioria de nós vive em cidades e vilas, e a superfície mais comum para caminhar é o asfalto ou o cimento das calçadas. Estas são superfícies extremamente duras e implacáveis. Cada passo numa superfície como esta envia um choque de volta para o nosso corpo. Mesmo com os melhores sapatos, a repetição constante deste impacto, dia após dia, ano após ano, contribui para o desgaste das articulações. Por outro lado, caminhar em terrenos muito irregulares, como caminhos de terra cheios de pedras ou raízes, ou as nossas tradicionais calçadas portuguesas, apresenta um desafio diferente. A superfície instável força os pequenos músculos estabilizadores à volta do tornozelo e do joelho a trabalhar constantemente para manter o equilíbrio. Embora isto possa ser bom para fortalecer esses músculos, se não estivermos habituados ou se não prestarmos atenção, um passo em falso pode levar a uma torção ou a uma queda, causando uma lesão aguda no joelho. A solução é a variedade e a atenção. Se tiver a opção, tente variar as superfícies onde caminha. Procure um parque com um caminho de terra batida ou relva. Estas superfícies mais macias têm uma absorção de choque natural que alivia imenso a pressão sobre os seus joelhos. Se a calçada de cimento for a sua única opção, certifique-se de que os seus sapatos têm um amortecimento excepcional. E quando caminhar em superfícies irregulares, abrande o passo, encurte a passada ainda mais e mantenha os olhos no caminho à sua frente para antecipar obstáculos. O segundo aspecto é a consistência. Muitas pessoas seguem um padrão de guerreiro de fim de semana. Durante a semana são sedentárias, mas depois, ao sábado, tentam compensar com uma caminhada longa de 2 horas. Esta abordagem de tudo ou nada é um pesadelo para as articulações. O corpo gosta de rotina e adaptação gradual. Quando sobrecarrega o seu corpo com um esforço intenso e invulgar, o risco de inflamação e lesão dispara. Os seus músculos não estão preparados para esse esforço súbito. Por isso, são as suas articulações que pagam o preço. É muito mais benéfico para os seus joelhos e para a sua saúde em geral ser consistente. Uma caminhada de 20 a 30 minutos, 5 ou 6 dias por semana, é infinitamente melhor do que uma única caminhada longa. A consistência permite que os seus músculos se fortaleçam gradualmente, dando um melhor suporte à articulação do joelho. Mantém também o líquido sinovial a circular, mantendo a articulação bem lubrificada e nutrida. Portanto, como pode ver, proteger os seus joelhos não é sobre parar de se mover. Pelo contrário, é sobre mover-se de forma mais inteligente. É sobre escolher os sapatos como se fossem um investimento na sua mobilidade. É sobre dar ao seu corpo 5 minutos para acordar antes de lhe pedir para trabalhar. É sobre andar de cabeça erguida, não apenas para ver o mundo à sua volta, mas para alinhar todo o seu corpo da cabeça aos pés. É sobre dar passos mais curtos e gentis, como se estivesse a acariciar o chão em vez de o martelar. E, finalmente, é sobre ser consistente, fazendo da caminhada um amigo diário em vez de um esforço esporádico. Ninguém nasce a saber andar perfeitamente. Estes são hábitos que desenvolvemos ao longo de uma vida inteira.
O importante é que agora sabe o que procurar. Amanhã, na sua próxima caminhada, não tente corrigir tudo de uma vez. Escolha apenas uma coisa. Talvez seja focar-se em manter a cabeça erguida. Na semana seguinte, pense em dar passos mais curtos. Pequenas mudanças feitas de forma consistente levam a resultados enormes e duradouros. Os seus joelhos foram desenhados para durar uma vida inteira de movimento, mas eles precisam do seu cuidado e da sua atenção. Agora, adoraria saber de si. Qual destes erros o surpreendeu mais? Ou talvez tenha uma dica sua para uma caminhada sem dor que queira partilhar com a nossa comunidade. Deixe um comentário abaixo. Eu leio todos e a sua experiência pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ouvir hoje. Se achou este vídeo útil e quer mais conselhos para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, carregue no botão Gosto. E claro, subscreva o canal e ative o sininho das notificações, para não perder os nossos próximos vídeos. A sua interação ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Lembre-se, o seu corpo foi feito para se mover. Cuidar dos seus joelhos é a chave para manter a sua independência, a sua liberdade e a sua alegria de viver. Continue a caminhar, mas caminhe com sabedoria. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.